Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E a lua de mel do presidente Lula com a mídia Globo à frente sofreu uma suspensão após o presidente dizer em visita à Bacia do Prata, o que quer dizer Argentina e Uruguai, que Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado em 2016. Lula vinha tendo uma lua de mel com a grande maioria da imprensa, à exceção das TVs bolsonaristas, SBT e Record. Lula vinha tendo nos jornais, nos grandes jornais, inclusive na Globo, um tratamento VIP que culminou esses últimos dias com uma longa e amistosa entrevista que ele concedeu à jornalista Natuza Neri na Globo News. E esse recuo da imprensa na lua de mel com Lula ocorreu por conta de ele ter colocado o dedo na ferida. Por quê? Porque está mais do que provado hoje que Dilma Rousseff sofreu um golpe. E quem provou isso foi o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro e os fatos históricos que eu vou rememorar aqui para mostrar que não tem o menor sentido toda essa histeria da grande mídia só porque Lula diz que Dilma sofreu um golpe. Sofreu um golpe mesmo, que teve a colaboração de Michel Temer e sem que existisse razões para ela ter sido derrubada. Só que essa mídia e o próprio Michel Temer não podem admitir essa hipótese porque eles se empenharam, tanto a mídia quanto o Temer, se empenharam muito para dar esse golpe de Estado. Na verdade, a mídia tem responsabilidade tanto no golpe de Estado contra Dilma, quanto no golpe que tirou Lula da eleição de 2018. Quanto a esse golpe em Lula, a mídia tem ficado quietinha quando ele diz que sofreu um golpe e tal. Por quê? Porque aí é pessoalmente que atinge o Lula, e essa mídia que hoje conta com Lula para tentar se recuperar do baque da era Bolsonaro, a mídia fica quieta para não deixar o Lula em ponto de bala, falando mais e tendo um recomeço das suas divergências com a mídia. Agora, em relação a Dilma Rousseff, o processo golpista que contou com a mídia tem muito mais contundência e a mídia não pode deixar essa versão proliferar por conta da sua participação nesse episódio. Mas o importante é que todos vejam que a Dilma sofreu mesmo um golpe e fica inquestionável esse golpe, e há elementos fartos para provar que ela sofreu um golpe. Por que ela sofreu um golpe? Em primeiro lugar, porque pedalada fiscal, o crime da qual a acusaram, apesar de encontrar uma certa interpretação na lei do impeachment, que eu vou mostrar aqui, não foi perpetrado essa suposta ilegalidade por Dilma Rousseff. Tanto que houve o reconhecimento do Tribunal de Contas da União de que Dilma não teve participação na pedalada. Não é? E a pedalada é o quê? Basicamente, vamos entender. Muita gente acha ainda, se você sair por aí perguntando por que a Dilma Rousseff foi derrubada em 2016, vão dizer que foi por corrupção. E não é nada disso é verdade. A Dilma não foi derrubada por corrupção, nem por qualquer crime de responsabilidade, porque ela não fez nada para ser derrubada, e o Tribunal de Contas da União referendou essa alegação que eu estou fazendo ao dizer que Dilma não pedalou.
o que ocorreu foi um empréstimo feito por setor do governo dela, sem a anuência dela, no sentido de pedir recursos, tomar dinheiro emprestado no sistema bancário oficial para pagar programas sociais. Então a Dilma foi derrubada porque o governo dela, gente do governo dela, da área financeira do governo dela, sem consultá-la, como você vai ver aqui, pediu empréstimo por algum tempo, por algumas semanas, para pagar aposentadoria, Bolsa Família, etc. A Dilma foi derrubada por isso. E quem desmoralizou o impeachment da Dilma, mais do que isso que eu contei agora, foi o Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele cometeu uma quantidade gigantesca de crimes, ele teve muito mais pedidos de impeachment por conta desses crimes do que Dilma Rousseff. Inclusive, o jurista Miguel Reale Júnior, que escreveu o impeachment de Dilma Rousseff, disse que o Bolsonaro também cometeu crime de responsabilidade e deveria sofrer impeachment e ele não sofreu. Então, se a Dilma, por causa de um detalhe contábil, foi derrubada, o Bolsonaro nem por crimes como genocídio, como uso de dinheiro público para promoção pessoal, que já dizem há muito tempo que acontece, não sofreu. E ainda a mídia insiste naquela tese de que Dilma foi derrubada por um fato político. Não é? Ela foi derrubada por perda de confiança da classe política nela. E não é verdade também, porque essa questão política não é motivo para que Dilma fosse derrubada. A moção de desconfiança que um parlamento aplica contra um primeiro-ministro no regime parlamentarista e pode dissolver o governo do país, é coisa do parlamentarismo. E nós vivemos num país presidencialista. E a única causa séria e aceita pela lei brasileira, pela lei do impeachment, para que um presidente seja afastado e derrubado, não é? Seja defenestrado do governo, é basicamente um crime de responsabilidade concreto e provado. E assim como não provaram a culpa do Lula e ele recuperou seus direitos políticos, nunca foi provado que Dilma cometeu qualquer crime de responsabilidade. Então eu quero passar aqui com você para algum material, algumas matérias que vão demonstrar claramente tudo isso que eu estou dizendo. Vamos então a isso. Você vê aqui na tela que TVs se queixam e dizem que Lula favorece jornalismo da Globo. E aqui a imagem do presidente da República nessa amistosa entrevista que ele concedeu a essa jornalista. E a Globo tem feito elogios ao Lula. Você pega aí, por exemplo, Merval Pereira, que tanto atacava o PT e atacava Lula, atacava Dilma, que desde que o Moro não conseguiu ser candidato à presidência da República, o que era a última esperança da Globo de poder vencer o Bolsonaro sem precisar do Lula, o tal do Merval Pereira, que é considerado uma das vozes do dono na Globo, diz que Lula foi ousado, mas agiu bem. O presidente agora reorganiza a estrutura militar em torno de Brasília. Então esse sujeito, esse colunista e tantos outros da mídia, não é, da mídia corporativa, vem elogiando Lula. As únicas exceções são Record e SBT, que foram comprados e que foram afastados pelo Lula, por assim dizer, quando tentaram bajulá-lo logo após ele ter sido eleito. O Lula demonstrou que não quer papo com o Edir Macedo, não quer papo com o Silvio Santos. O resto da mídia tem sido amistosa com Lula, mas agora isso foi interrompido. O Merval publica hoje um artigo no Globo em que diz
que Lula falou uma fake news quando afirmou que o impeachment de Dilma foi golpe. Mas e aí? Foi ou não foi? Aqui a imagem de Lula na Argentina com Alberto Fernandes e Evo Morales, e foi nesse evento que o Lula disse que Dilma sofreu um golpe. Então vamos ver a lei do impeachment, tá? A lei do impeachment reza sobre crimes de responsabilidade que podem fazer com que um presidente sofra impeachment. E os crimes definidos nesta lei, como diz o texto legal, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. E aqui se diz que, entre os motivos, você cometer crime contra a existência da União, contra o livre exercício do poder legislativo e do judiciário e dos poderes constitucionais de Estado, exercício dos direitos políticos individuais, segurança interna do país, probidade na administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego de dinheiro público e o cumprimento das decisões judiciais. Aí eles fazem um malabarismo, o jurista Miguel Reale e a Janaína Pascoal, né, deputada federal, em 2016, disseram basicamente que a Dilma Rousseff tinha atentado contra a probidade na administração porque o governo dela teria tomado empréstimos para pagar programas sociais. Aqui não fala nada, minha amiga, meu amigo, sobre crime político, sobre desconfiança política, sobre perda de confiança política do Congresso no presidente da República, ou no caso, na presidente da República. Isso não é causa. Ninguém pode derrubar um presidente no Brasil porque o Congresso não confia nele ou não gosta dele. Isso só é possível no parlamentarismo. Além disso, o Bolsonaro ele enfrentou 2 vezes mais pedidos de impeachment que Dilma. O número de requerimentos contra o chefe do executivo chega a pelo menos 145 pedidos de impeachment. E nada aconteceu. Apesar disso, veja só que o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, atestou claramente em 2021 que Dilma não foi afastada por crimes de responsabilidade ou corrupção. Para o presidente do TSE, que defendeu o semipresidencialismo, petista foi afastada por perda de sustentação política, e aqui não existe nessa lei do impeachment, a lei 1079, de 10 de abril de 1950, não existe essa previsão de derrubar um presidente, como diz essa matéria, por perda de sustentação política. Isso não existe. Ou seja, Dilma sofreu um golpe. O Bolsonaro cometeu crimes passíveis de cassação e impeachment em fala a embaixadores. E aí há muito mais, há muito mais casos que são puníveis com impeachment que ocorreram no governo Bolsonaro. Especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo afirmaram que o Bolsonaro cometeu abusos graves de poder. Então, o Bolsonaro tinha que ser derrubado tanto quanto a Dilma. E ele não foi derrubado porque ele tinha apoio do Congresso, apesar dos seus crimes. Só que o apoio do Congresso não absolve um presidente que comete crimes, não é? E, ao mesmo tempo, juristas viram motivos de monte para o impeachment de Bolsonaro. As motocicletas dele, por exemplo, essa matéria, veja só, que é de 2021, custaram quase 3 milhões aos cofres públicos. Isso é ilegal, isso é crime de responsabilidade. E ele não foi defenestrado, não sofreu impeachment por isso. E além de o Barroso ter dito que a Dilma não praticou nenhum crime de corrupção, de responsabilidade nem nada que justificasse o impeachment, uma perícia conclui que Dilma não participou das pedaladas fiscais. A comissão de impeachment recebeu, naquela segunda-feira de 2016, dia 27,
o resultado da perícia de documentos do processo. Os técnicos concluíram que as chamadas pedaladas fiscais não tiveram participação da presidente afastada. Ou seja, se ela foi afastada e não tinha culpa nas pedaladas fiscais, como é que ela não sofreu um golpe? Se ela foi afastada sem culpa, ela sofreu um golpe. E o tribunal, inclusive, extinguiu a ação contra Dilma Rousseff sobre pedalada fiscal. O TRF da segunda região, TRF2, extinguiu por unanimidade uma ação popular que tentava responsabilizar Dilma Rousseff pela pedalada fiscal que ela teria cometido. E esse tribunal extinguiu a ação contra ela porque ela não fez nada disso, ela não participou das tais pedaladas. Então, minha amiga, meu amigo, na verdade, essa gritaria contra Dilma e contra a fala do Lula de que ela sofreu um golpe deriva do fato de que a mídia ajudou a derrubar Dilma e ajudou a cometer um crime. E é por isso que a mídia interrompeu essa lua de mel com Lula e esperava que ele fingisse que estava tudo bem, que a Dilma não sofreu um golpe. É mentira, a Dilma sofreu um golpe e o Lula sofreu um golpe e isso está provado. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.